E aí o sindicato era um braço, digamos assim, do próprio Estado. Aqueles sindicatos que não liam a cartilha do Estado, a verdade é essa, não conseguiam o registro sindical, não conseguiam a carta sindical. Havia uma interferência muito grande do Estado na organização interna do sindicato. O Estado podia participar das reuniões, podia intervir nos sindicatos. Veio a Constituição Federal de 88 e rompeu com esse antigo sistema. Passou a prevalecer na Constituição Federal de 88 o princípio da liberdade sindical, tanto sob o prisma individual, como sob o prisma coletivo. Sob o prisma individual, de que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. E sob o prisma coletivo, de que as pessoas físicas e jurídicas podem se reunir, motivadas por razões profissionais ou econômicas, e constituírem livremente os seus sindicatos. O Estado hoje já não pode mais intervir na organização interna dos sindicatos. Prevaleceu a liberdade sindical, prevaleceu a chamada autonomia sindical. O princípio da autonomia sindical, onde os sindicatos são livres para se constituírem e para gerir, os próprios recursos. Então, o Estado não pode mais intervir na organização interna dos sindicatos, claro, ressalvado o registro dos sindicatos, o Ministério do Trabalho, porque a nossa Constituição ainda consagrou o princípio da unicidade sindical, que é o sindicato único imposto pela lei. Ou seja, na mesma base territorial, não pode existir mais de um sindicato representando determinada categoria profissional ou econômica. Uma base territorial que não pode ser inferior à área de um município. Então, respeitada a unicidade sindical, por isso a obrigatoriedade do registro, o Estado não mais intervém. Inclusive para suspender as atividades do sindicato só por decisão judicial e definitivamente por decisão judicial transitada e julgada. Então, nessa nova feição de liberdade sindical, sob o prisma individual, sob o prisma coletivo, nessa nova feição da autonomia do sindicato, nessa nova feição da não mais necessidade de se constituir associação para se constituir um sindicato, os sindicatos passaram a alterar os seus estatutos. E aí começaram a aumentar o número de dirigentes sindicais. Se vocês perceberem, o artigo 522 da CLT, ele limita o número de dirigentes sindicais. Diz que a diretoria do sindicato, o sindicato será composto por uma diretoria de no mínimo 3 e no máximo 7 membros, titulares e suplentes. E de um conselho fiscal, vamos não falar sobre isso, de 3 membros. Então, a pergunta é, o que os sindicatos passaram a fazer? Eles tinham até a Constituição Federal de 98 um limite de 7 dirigentes sindicais. 7 titulares mais 7 suplentes, vamos supor, você tinha 14 trabalhadores que teriam a estabilidade no emprego. Certo? No máximo 14 trabalhadores. Que a diretoria vai de 3 a 7, vamos supor que ela tivesse a composição máxima. 7. Como são titulares e suplentes, 7 titulares e 7 suplentes, 14 trabalhadores teriam estabilidade no emprego. Com a mudança da Constituição, o que aconteceu? Houve um aumento considerável, a mudança dos estatutos e um aumento considerável do número de dirigentes sindicais. Os sindicatos profissionais passaram a modificar os seus estatutos e colocaram 20, 30, 40, 50, 100, 200 trabalhadores como dirigentes sindicais. Com um único objetivo. De que todos aqueles trabalhadores conseguissem a estabilidade no emprego. E essa polêmica chegou ao Supremo Tribunal Federal, chegou ao Tribunal Superior do Trabalho também. E tanto o Supremo Tribunal Federal como o Tribunal Superior do Trabalho, eles chegaram à seguinte conclusão, que o número de dirigentes sindicais continua sendo aquele previsto no artigo 522 da CLT. O número de dirigentes sindicais continua sendo aquele previsto no artigo 522 da CLT. Eu até tenho uma posição um pouquinho diferente. Eu acho que não cabe ao Estado ou ao Poder Judiciário dizer qual é o número de dirigentes sindicais que um sindicato terá. Eu acho que em função da autonomia sindical, da independência dos sindicatos, cada sindicato deve fixar no seu estatuto o número de dirigentes sindicais que ele vai ter. Agora,
Aqueles que terão direito à estabilidade, sim, serão aqueles listados, ou aquela quantidade prevista no artigo 522 da CLT. Eu acho que assim fica mais claro. Porque eu não posso dizer que o sindicato tem que ter só 14 entes sindicais, ou tem que ter 7, ou tem que ter 8. Cada sindicato tem que se organizar internamente, autonomia sindical. Ele é que vai se gerir. Agora, ele pode ter 20, 50, 200, 300 entes sindicais. Agora, direito à estabilidade, só aqueles do artigo 522 da CLT. No mínimo de 3 a 7 em titulares suplentes, no máximo 14 membros. Essa é uma das polêmicas aí da súmula número 369. Outra situação interessante, essa súmula é muito grande, é a questão do dirigente sindical que pertence à categoria diferenciada. Esse é um tema polêmico que a doutrina de jurisprudência ainda continua divergindo sobre isso. O que é categoria diferenciada? É uma categoria, são trabalhadores que são regidos por leis específicas, profissões regulamentadas através de lei específica. Antes da Constituição Federal de 88, você tinha uma tabela em anexo ao artigo 577 da CLT, que trazia um rol de categorias diferenciadas. Entre eles, motorista, secretária, assessorista, entre outros. Essa tabela até hoje existe. A discussão veio, mas será que após a Constituição Federal de 88, essa tabela ainda era exaustiva ou ela era apenas exemplificativa? Essa é a pergunta. Os doutrinadores, digamos assim, mais modernos, hoje têm defendido que aquela listagem anexo ao artigo 577, que estabelecia quais as categorias diferenciadas, era uma listagem meramente exemplificativa. Você tem a própria professora Wólia Bonfim, pensando assim, o ministro Maurício Godinho Delgado, nos seus respectivos cursos de Direito do Trabalho, nos seus livros, ele estabelece exatamente isso. De que, na verdade, aquela listagem ela é meramente exemplificativa. E tem que ser. Porque aquela listagem, inclusive, é anterior à Constituição Federal de 88. Quantas profissões regulamentadas deixaram de existir? E, por exemplo, datilógrafo. Você não tem mais a profissão de datilógrafo. Você tem lá, do operador de informática, do digitador. Agora, datilógrafo, não temos mais máquina de escrever, né? Mas e quantas profissões surgiram? Por exemplo, hoje a profissão do motoboy está regulamentada por lei federal. Ela não é uma categoria diferenciada. Para mim, é. Existe uma lei federal regulamentando hoje a profissão. Então, eu entendo que a categoria diferenciada aí, aquela listagem anexa ao artigo 577, ela é meramente exemplificativa. Existem várias outras categorias diferenciadas. Bom, mas se você foi eleito, se o trabalhador foi eleito dirigente sindical de uma categoria diferenciada, por exemplo, uma determinada mulher foi eleita presidente do sindicato das secretárias. Pronto, ela só terá estabilidade. Ela só terá estabilidade se na empresa ela exercer a atividade como empregada de secretária. Porque, vamos supor que ela foi eleita presidente do sindicato das secretárias, mas trabalha no hospital como enfermeira. Ora, se ela trabalha no hospital como enfermeira, ela não terá direito à estabilidade. Por que ela não terá direito à estabilidade? Porque ela não trabalha na mesma atividade, ou a atividade que ela trabalha não é conexa com o mandato sindical, com a categoria profissional que ela representa. Ela é presidente sindical das secretárias, mas trabalha como enfermeira. Logo, não há que se falar aí em estabilidade do dirigente sindical. Então, se o trabalhador é eleito para uma categoria diferenciada, ele só gozará de estabilidade se na empresa onde ele exercer o seu trabalho, ele exercer uma atividade conexa exatamente com a categoria profissional que ele representa. É exatamente isso que a súmula 369 quer dizer. Mas vamos lá, vamos continuar ainda aqui. Na mesma súmula 369, fala de extinção da atividade. Assim, diz assim, havendo extinção da atividade empresarial, inciso 4 da súmula 369, no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. É interessante. Então, vamos supor que o trabalhador é dirigente sindical, trabalha numa empresa X, no município lá de Recife. Trabalha em Recife, na empresa X, é dirigente sindical, tem estabilidade. Essa empresa encerra as suas atividades. A pergunta é, ele permanecerá estável? Não. Ele perderá a estabilidade. Por quê? O que se quer evitar
na estabilidade sindical? A dispensa discriminatória desse dirigente. A dispensa de dirigente porque ele, pelo simples fato de ele ser dirigente sindical, está se opondo aos interesses patronal. Nesse caso, essa dispensa está sendo discriminatória? Não. Ele não está sendo dispensado de forma discriminatória. Ele está sendo dispensado porque a empresa encerrou suas atividades. Ora, se a empresa encerrou suas atividades, qual é o motivo dele permanecer trabalhando na empresa? Então, nesse caso, havendo a extinção da atividade empresarial na base, na área territorial onde ele atua, não há que se falar em estabilidade no emprego. Aí ele vai ser dispensado? Vai. Vai receber as verbas provenientes da dispensa de justa causa? Vai. Vai receber o saldo de salários, vai, se não gozou as férias, indenização das férias integrais acrescida do terço constitucional, vai receber as férias, indenização das férias profissionais acrescida do terço, o 13º salário do ano em curso, vai levantar o FGTS, vai ter direito à multa de 40%, vai ter direito ao aviso prévio. Vai receber todas as verbas rescisórias provenientes da dispensa e motivada. Agora, ele não terá estabilidade do emprego e muito menos ao pagamento dos salários do período estabilitário. Nem muito menos ao pagamento dos salários do período de estabilidade do emprego. Ele não terá esse direito. Porque não houve, nesse caso, minha gente, uma dispensa discriminatória. Outra situação interessante é que o dirigente sindical não poderá ser transferido para outra localidade que impeça o desempenho das suas funções como dirigente sindical. Quer dizer, uma coisa é quando a empresa encerra as atividades. Outra coisa é quando a empresa ainda mantém a atividade naquela região, naquela base territorial e quer transferir o dirigente sindical para outro local. Não pode, porque isso vai inviabilizar o exercício do seu trabalho como dirigente sindical. Há até possibilidade de legislar uma ação para impedir essa transferência abusiva. Certo? Por falar em ação, a própria CLT, lá no artigo 659, ela fala exatamente da possibilidade do juiz conceder liminar, para reintegrar no emprego dirigente sindical que foi suspenso ou afastado de suas funções de maneira arbitrária. Então, hoje a própria, antes mesmo de se falar que isso daí, na verdade, é uma hipótese de antecipação de tutela. Só que na CLT está só como pedido de liminar. Porque a antecipação de tutela surgiu em 1994. Antes mesmo de se falar em antecipação de tutela, dizem que a CLT é desatualizada, nada, a CLT é muito moderna. Antes mesmo de se falar em tutela antecipada, o artigo 659 da CLT, quando fala que o juiz pode conceder liminar reintegrando ao emprego dirigente sindical, aquilo é uma forma de antecipação de tutela. Só não tinha esse nome. Então, o juiz pode, evidentemente, conceder liminar, reintegrando ao emprego o dirigente sindical que foi absurdamente ou ilegalmente afastado ou suspenso de suas atividades. Porque vocês sabem que ele só pode ser dispensado se cometer falta grave previamente apurada por uma ação judicial denominada de inquérito para apuração de falta grave. Então, a regra, o que o empregador faz? Como o dirigente sindical cometeu a falta grave, ele suspende o contrato de trabalho, e no prazo decadencial de 30 dias, a ajuização de inquérito para apuração de falta grave. A ajuização, e o trabalhador é notificado a apresentar a sua defesa em audiência. E aí, na hora dele apresentar a contestação, olha que coisa interessante. E na hora dele apresentar a contestação, ele já pode demonstrar, no próprio bojo da contestação, que aquela suspensão foi arbitrária, que ele não cometeu qualquer falta grave. E ele podia, sem necessidade de fazer reconvenção, ele já podia, no próprio pedido da contestação, fazer o chamado pedido contraposto. Ou seja, na própria contestação, ele poderia fazer pedido em face do autor da ação, o empregador, requerendo, de acordo com o artigo 659 da CLT, inciso 10, a imediata reintegração ao emprego. Chama-se contestação com pedido contraposto, já que a ação de inquérito para apuração de falta grave é uma ação de natureza dúplice, onde o réu, o reclamado, no próprio bojo da contestação, além de contestar, pode fazer pedido contraposto em face do autor. Tinha necessidade dele se utilizar do Instituto da Reconvenção. Olha que situação aí interessante. Aqui, nessa